Boa noite para todos, que Jesus possa nos abençoar. Os companheiros que nos acompanham no chat, é com muita alegria que estamos de volta para mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Nós estaremos caminhando com o tema O Nascimento de Paulo. Vamos recordar do último encontro em que ele e Barnabé discutiam e depois apresentaram um plano de evangelização da humanidade, no qual ele se tornou um dos legítimos coordenadores. Levar a mensagem para todas as gentes, principalmente para aqueles carentes, sofridos, aqueles que, como nós outros, na atualidade, sentimos saudades do Mestre que partiu. Jesus, que é a luz de todos nós. E então, eles partiram em missão. Logo depois de aprovado o plano da evangelização dos gentios, eles chegaram a Neapafos, conforme a descrição de Emmanuel no livro Paulo e Estevão. E essa cidade era onde residia o procônsul. A sede do governo provincial era uma formosa cidade, cheia de encantos naturais e que se assinalava por sólidas expressões de cultura. O discípulo de Pedro, porém, estava exausto. Nunca tivera labores apostólicos tão intensos. Conhecendo a deficiência do verbo de Saulo nos serviços da igreja da Antioquia, temia confiar ao ex-rabino as responsabilidades diretas do ensinamento. Não obstante sentir-se cansadíssimo, fez a pregação na sinagoga no sábado imediato à sua chegada. Nesse dia, entretanto, ele estava divinamente inspirado. Barnabé apresentou o Evangelho de uma forma brilhante. O próprio Saulo comoveu-se profundamente. O êxito foi inexcedível. A segunda assembleia reuniu os elementos mais finos. Judeus e romanos aglomeravam-se ansiosos. O ex-levita fez nova apologia do Cristo, bordando conceitos de maravilhosa beleza espiritual. O ex-doutor da lei, com os trabalhos informativos da missão, atendia prazerosamente a todas as consultas, pedidos e informações. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Os romanos, em grande número, iam solicitar esclarecimento para os objetivos dos mensageiros. Recebiam notícias do Cristo, revelando júbilos e esperanças. Desfaziam-se em gestos de espontânea bondade. Entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares, especialmente cedidas para esse fim, pelos simpatizantes da doutrina de Jesus, onde encetaram formoso movimento de curas. Com alegria infinita, o tecelão de Tarso viu chegar a extensa fileira dos filhos do Calvário. Essa narrativa é rica de emoções. Eram mães atormentadas, doentes desiludidos, anciões sem nenhuma esperança, órfãos sofredores, que agora procuravam uma missão.
A notícia das curas julgadas impossíveis encheu Neopafos de grande assombro. Os missionários impunham as mãos, fazendo preces fervorosas ao Messias de Nazaré. De outras vezes, distribuíam água pura em seu nome. Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição, Barnabé encarregou o companheiro das pregações da Boa Nova. Mas, com grande surpresa, verificou que Saulo se modificara radicalmente. Seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do Evangelho ilações tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Notava particularmente o carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores. Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor por largos anos. Referia-se a certos lances das lições do Mestre com um manancial de lágrimas nos olhos. Prodigiosas consolações derramavam-se no espírito das turbas. Dia e noite havia operários e estudiosos copiando as anotações de Levi. Caríssimos amigos, hoje é uma data muito especial para nós espíritas, porque hoje nós estamos comemorando o nascimento daquele que foi o médium desta obra Astro, o médium do benfeitor Emmanuel, Chico Xavier. Ao ler essa narrativa de Emmanuel, quanto à chegada de Barnabé e Saulo na cidade do procônsul romano, nosso coração se enche de alegria e saudades, porque foi a característica da vida de Chico Xavier. E a proposta é que esse parágrafo inicial, extenso, por sinal, ele possa ser estímulo, indicativa, orientação e compromisso para todos aqueles que somos nós, os filhos do Calvário, que estamos sendo atendidos no espaço e no tempo, na esteira das nossas reencarnações desde aquela época, por Jesus e pelos seus servidores, como agora nesta sala bendita. Nós estamos sendo acolhidos, embora você esteja na sua casa, embora esteja eu aqui, diante de equipamentos que gravam e que transformam estas mensagens que vêm do alto em códigos que magneticamente, pela eletrônica, pela informática, estão chegando para vocês. Todos nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Nós vamos observar alguns pontos desse primeiro parágrafo. A viagem longa, cansativa, mas ao chegarem
no objetivo, Barnabé recolhe recursos íntimos e sai para semear a palavra. Cansado, combalido, se torna um instrumento divinamente inspirado, que comoveu a todos na assembleia. Ele estava sob o envolvimento das hostes maiores, por ser um cristão digno, um cristão em vias de conexão com o alto pela vivência, um amigo de Jesus que abre mão da própria vida, do conforto, do aplauso, da admiração, da bajulação, e sai para dar o que pode, o que tem. E é óbvio que o mundo espiritual, nesse instante, multiplica os recursos. E a passagem, ela é tão sutil, é de tanta sensibilidade, ela traz tanta essência que a gente se perde no emaranhado de pontos que poderíamos elencar. Mas aqui nós queremos enaltecer a maravilhosa beleza espiritual, como define Emmanuel, dos conceitos. Enquanto Barnabé operacionalizava a palavra iluminativa, nós vamos nos deparar com Saulo, o ex-doutor, humildemente, cumprindo outras tarefas, a definir que o trabalho em equipe é a tônica do mundo maior. E uma equipe que esteja ajustada aos preceitos do Evangelho, o trabalho ganha não só em quantidade, mas, acima de tudo, em respaldo qualificativo dos empreendimentos. O que eu quero dizer? Não adianta eu sair com alguém para falar de Jesus, com uma equipe, se todos não estiverem imbuídos, primeiro, na transformação pessoal, segundo, na busca da amizade, da integração, e terceiro, com a conexão com os princípios que estamos ou que estaremos esposando. Porque até no movimento espírita, que é o nosso caso, nós podemos, em nome de uma causa nobre, estarmos desajustados em seus princípios. E isso chega para nós com muito carinho, de uma forma muito sutil, para que a gente possa, aonde você estiver, repense, analise o seu mundo íntimo, a sua conexão com o trabalho e aqueles que estão do seu lado, porque podemos estar sendo instrumentos para tirar o outro do caminho. Ele atendia, informava, consolava, orientava, com bondade, desprendido. E amorosamente nós estamos nos deparando com ele, se envolvendo nos procedimentos da cura, que na realidade são as expressões do fluido magnético do amor, para ser poeta com o cabete. O magnetismo que vitaliza, revitaliza, o magnetismo, a força mental que auxilia no saneamento até do campo mental daqueles que estão recebendo o benefício. E que com isso também promovem até curas em nível físico, embora seja consequência do tratamento ou da terapêutica que estará sendo utilizada em nível do corpo espiritual, cuidando de cada molécula, de cada célula, em nível energético do nosso K, do nosso psicossoma,
do perispírito, conforme intitulou Allan Kardec. E aí a gente vai vendo que o texto vai se desenvolvendo e Emmanuel faz questão, e isso por nós devemos efetivamente observar. Emmanuel vem falando dos filhos do Calvário, que formavam uma extensa fileira. Lembram que nós trabalhamos durante 2 semanas a proposta de Paulo de levar a mensagem para o filho do Calvário, a mensagem para os gentios, ou seja, para as pessoas simples. Em tese, gentios são aquelas outras gentes que não têm Deus, que não são apadrinhadas, que são pagãs, têm muitos deuses. Esse é o foco, em tese. Porque os gentios, as outras gentes, têm uma profundidade muito interessante nesse contexto, porque os cristãos, Saulo, Barnabé, Pedro, João, enfim, eles estavam sofrendo muitas perseguições, retaliações pela intolerância religiosa dos judeus, que eram os seus familiares. Lembremos, todos aqui eram judeus, excetuando Lucas, não é isso? Então vamos refletir na história. Então eles falaram, vamos buscar as outras gentes. Aqueles corações que estão precisando, que estão se conscientizando do quanto a necessidade de um atendimento diferenciado. Aí nós vamos encontrar uma extensa fileira dos filhos do Calvário. Ele vem falar que era composta essa fileira por mães atormentadas, doentes desiludidos, anciões sem nenhuma esperança, órfãos sofredores, que agora procurava aquela missão. Essa notícia se propagou tanto que esta fileira prodigiosa de consolações foi sendo engrossada por judeus, por romanos, por pessoas ilustres. E aqui Emmanuel vem dizer que o resultado era extraordinariamente evangélico, cristão, espiritual. Porque ali a palavra divina era ministrada com dedicação, com qualidade, com esforço, com comprometimento pela vivência de cada um deles. E esse amor que envolvia toda a tarefa favorecia com que o alto descesse, as estrelas viessem do zimbório para tocar corações que caminhavam na noite escura da ignorância daqueles tempos, como do agora. Como está acontecendo com muitos de nós, que estamos sendo visitados pelas hostes superiores em Cristo. E estão trazendo luzes, verdade, consolação para você que está sem entender o porquê que a sua vida perdeu sentido. Para você, amiga, que está em conflito com o seu marido. Para você, companheiro, que está com dificuldade com a namorada, com a noiva, com a sua mãe. Você que está com dificuldade com seus irmãos, com dificuldade financeira, sofrendo pela ambiência que você frequenta,
inclusive podendo ser ela do próprio movimento da casa espírita ou da sua ambiência de trabalho, não importa. Os espíritos estão nos brindando com a misericórdia irretoquível, inestimável, inquestionável, trazendo o bem, a paz. Mendigos e sofredores era o público que Saulo estava atento. Aí o que aconteceu? Barnabé cansado. Aí as forças se exauriram. E vamos lembrar que Estevão, no mundo espiritual, estava ali assessorando. Não esqueçamos a figura de Estevão e Abigail. E dos outros cristãos mártires. Estavam ali. No momento em que Barnabé resolve ceder à necessidade de se recompor, ele resolve permitir que Saulo viesse a falar. Lá em Antioquia, Saulo, por algumas oportunidades, não deu conta. O verbo ficou sem conexão, conjugado no tempo errado, as histórias embaralhadas no processo das suas explanações. Ele gaguejava por insegurança ou pela própria espiritualidade que estava como que trabalhando com ele agora num outro nível de energia. Porque é necessário recordar que ele era o campeão do parlatório. Da tribuna ninguém o vencia. Ele era o grande combatente. Ele falava como ninguém da lei mosaica, de todas as tradições judaicas. Mas no contexto do cristianismo ele tinha que começar do zero. Era necessário nascer um novo homem. Como agora, nesse dia 2 de abril, está nascendo muitos novos homens ou muitos filhos de nós mesmos, que precisamos de espaço, mas ainda inábeis, desconfortados ou rebeldes, para não dizer indiferentes, estamos sendo obrigados a passar por um processo de um ajuste para entrar numa nova dinâmica. Captaram? Então o assunto é muito delicado, é muito sutil para todos nós. Mas quando ele começa a falar, nesse novo momento, iria se curvar como Barnabé. Ficou admirado diante de tanta autoridade, de tanta desenvoltura, de tanto carinho e de tanta veracidade nos conceitos, porque ele falava com a alma. A Sheila está dizendo assim para nós no chat: que processo transformatório que a doutrina nos faz hoje compreender. E mesmo assim, é surpreendente. Isso aí, Sheila. Cada dia uma nova surpresa. Porque cada dia está nascendo um novo propósito. Estará surgindo uma nova dinâmica. Uma nova missão está batendo na tua porta. E esta delegação que vos chega agora, ela está ajustada dentro de um contexto de outras oportunidades, de outras tarefas. Algumas que foram realizadas, outras que estão em franco processo de ajustes. A vida não cessa.
A vida é uma dinâmica extraordinariamente evolutiva. Encadeamento natural do aprendizado. São lições que se intercambiam dentro de uma magnitude de um projeto que foi escrito pelas mãos suaves e sagradas daquele que foi o único Espírito justo por excelência que esteve entre nós. E mesmo assim crucificado foi pela nossa prepotência, pela nossa ganância, pela nossa precipitação, pelo nosso desejo de conquistar sempre no império da insensatez humana. Eis Saulo, eis os filhos que estão acontecendo e que já são realidade. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. Foi quando enorme surpresa chegou ao espírito dos missionários. A manhã ia alta. Saulo atendia a numerosos necessitados. Quando um legionário romano se fez anunciar. Essa história é uma das mais ricas de toda a trajetória de Saulo de Tarso. O procônsul Sérgio Paulo falou ao legionário: manda convidar-vos a visitá-lo em palácio. A mensagem, disse Emmanuel, era muito mais uma ordem do que um convite. O discípulo de Simão, Barnabé, compreendeu de pronto e respondeu: agradecemos de coração e iremos ainda hoje. E a história vai se desenrolar com a chegada deles no palácio e encontrando o procônsul naquela condição de um moço deitado em largo divã e extremamente abatido, magro, pálido, revelando singular desencanto da vida. O procônsul entremostrava, todavia, uma bondade imensa na suave irradiação do olhar humilde e melancólico. Ele estava novamente diante de um novo gentio, um romano. E qual a condição do romano? A mesma condição daquelas mulheres leprosas, dos doentes, dos aflitos, que estavam procurando-os na igreja, em suas missões. Ou seja, a casca, ela pode ser impedimento, mas ela não vale o que pesa. Não olhe para a vida pelas aparências, porque elas enganam. Uma das coisas que nós tentamos aprender com os benfeitores nessa nossa caminhada em espiritismo, na frequência nas casas espíritas, no atendimento ao público que, vez por outra, nos procurou, não por competência ou por autoridade, mas porque era um instrumento que restou para aqueles que nos abordaram. Sempre procuramos exercer o cuidado de não avaliar pelas aparências. Temos companheiros conosco aqui agora de trabalho, que hoje eu falei mais ou menos isso. E estes companheiros sabem que eu estou falando com eles. Quando me abordaram sobre o comportamento de alguém, aí eu disse assim:
Mas não seja precipitado, porque o comportamento desse alguém não fala do coração dele. O coração dele está dizendo outra coisa. Mas na hora de fazer, falta habilidade. Se você for ficar prestando atenção nos detalhes, você para a sua evolução. Sérgio de Porto Alegre está dizendo: e sem falar da ajuda que temos quando nos esforçamos em praticar o Evangelho. Se você esforça por se envolver com o semelhante, sem julgamento, sem acusações, esse seu esforço é engrandecido no amor do Senhor. O que eu quero dizer? Com uma fala possivelmente ajuizada como uma fala de religioso. O amor do Senhor são as expressões da própria lei da natureza, que quando focados na luz, vivendo a luz, irradiando a luz, todo o universo conspira ao favor dos teus ideais. É o amor do Senhor. Por isso é que a gente vai entender, quando a vida começa a travar, fica atento. Preste atenção nos sinais. Porque se começa a travar, é porque tem alguma coisa que precisa de ser repensada. Atitudes necessitam de ser reconsideradas. Reflitamos nós juntos. Por quê? Grande parte do nosso sofrimento é porque a gente não está vendo. Há pouco tempo a gente estava vivendo uma situação que eu estava começando a sentir que tinha alguma coisa errada. O ar começou a ficar pesado. Por onde eu passava, alguma coisa me chamava a atenção. De uma forma que me incomodava. Eu não sabia o quê. Aí, mais à frente, eu fui percebendo, comecei a analisar as pessoas, o meu comportamento, os lugares que eu estava, as tarefas que eu... Até que eu descobri. E quando eu descobri o equívoco, que estava sendo patrocinado pela minha invigilância, eu fiz uma prece, pedi desculpas para minha consciência e pedi apoio espiritual para minha sobrevivência no que remonta à reconstrução. Eu estou contando isso não é em nível de vaidades pessoais, mas eu tenho que tentar buscar ser prático. Logo que eu tomei essa decisão, as coisas na minha vida tomaram outra dinâmica. E a resposta foi assim: a 2 passos do paraíso. É incrível. É incrível. É incrível como as coisas modificam quando você modifica a sua forma de ver e de agir. Preste atenção. Mas alguém pode redarguir dizendo: mas eu estou lutando a vida toda. E as coisas ficam complicadas. Então, de duas uma. Ou tu está lutando errado, a estratégia precisa de ser revista, ou você também pode estar vivendo um movimento chamado aceitação. E se você entrar nessa dinâmica positiva do resignar-se e do ser obediente, porque obediência é consentimento da razão e resignação é consentimento do coração, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando também entramos na resignação, costuma as coisas mudarem também. Eu tenho que aceitar, é meu karma. Então tá bom, Senhor, manda que eu vou levar. Aí costuma, manda que eu vou levar, o Senhor falar assim: beleza, já tomou consciência, vamos deixar mais um pouquinho para ver se fixa. Aí começou a fixar, o indivíduo começou a dar a resposta, o Senhor fala assim: pode tirar o karma, já resolveu. Manda outro. Manda outro. Manda outro, porque essa matéria aí já está ajustando. Não pense você que você vai ficar ali fácil, não. Mas é só para a gente dar uma pequena brincadeira respeitosa, com a dor do semelhante, mas oportuna.
para a gente também encontrar alegria nos processos do nosso próprio endereçamento aos planos maiores em Deus. E diante desta situação, quando eles adentraram no recinto, Sérgio Paulo manda que todos saíssem do ambiente. Só ficou um médico que ele tinha contratado, de nome Bar Jesus. Vamos ouvir Sérgio Paulo. Eu ia contar essa história com as minhas palavras, mas eu fiz uma leitura rápida antes do estudo e eu senti necessidade da gente não correr com esse encontro, porque eu poderia contar de uma forma resumida e os detalhes que são importantes poderiam ficar na viela do esquecimento. Então vamos lá. Sérgio Paulo. Senhores, diversos amigos me deram notícia dos vossos êxitos nesta cidade de Nea Pafos. Tendes curado moléstias perigosas, devolvido a fé a inúmeros descrentes, consolado míseros sofredores. Há mais de um ano venho cuidando de minha saúde arruinada. Nestas condições, estou quase inutilizado para a vida pública. Apontou Bar Jesus, que por sua vez fixava o olhar malicioso nos visitantes. É aquele médico que estava preocupado de perder o posto. Muitas vezes é postura nossa diante do noviço, da nova dinâmica. Que bobagem, que infantilidade. Tem espaço para todo mundo, viu, gente? O chefe romano prosseguiu. Há muito contratei os serviços deste vosso conterrâneo, ansioso e confiante na ciência de nossa época. Mas os resultados têm sido insignificantes. Mandei chamar-vos, desejo de experimentar os vossos conhecimentos. Não estranheis minha atitude. Se pudesse, teria ido procurar-vos em pessoa, pois conheço o limite de minhas prerrogativas. Como vedes, porém, sou antes de tudo necessitado. Esse depoimento, ele é tão importante porque Emmanuel nos apresenta não um procônsul que manda e seria, ou seja, um mandando e sendo obedecido. Mas ele explica humildemente que o cargo dele conferia prerrogativas. Mas ele estava ali combalido, tão necessitado quanto aqueles que iam lá no templo, na casa, no centro, procurar ajuda. Aí a gente entende a humildade, a sensibilidade do companheiro. Saulo ficou prestando atenção, comovido, diante da bondade natural do ilustre enfermo. Barnabé atônito, sem saber o que dizer. Eis que o ex-doutor da lei, senhor da situação e quase certo de que a personagem era a mesma que figurava na existência do Marte vitorioso. Quem foi o Marte vitorioso? Estevão. Porque a história do procônsul Sérgio Paulo
Estevão declinou para Simão Pedro, para os amigos da Casa do Caminho. E todos se rejubilavam com aquele fenômeno que aconteceu com Estevão, na época de nome Gesiel, e Sérgio Paulo. Olha que interessante. E vou interromper para atender o chat. Um companheiro pergunta assim: é normal quando tenho o sentimento no meu coração que eu estou recebendo coisas boas, muito mais do que mereço de Deus? É normal? A pergunta. Amigo, que eu vou preservar o nome. É normal para a alma em despertamento. Porque aqueles que estão adormecidos, na grande maioria das vezes, não valorizam as dádivas. Ou costumam pronunciar frases prontas, como se tivesse alguém ouvindo para garantir que o bem-estar continue. Deus me ajuda muito, ponto. Ou então um tal de graças a Deus por aí afora. Mas nem sempre estão dizendo que vem do coração. Então a tua pergunta, ela é muito importante. Porque você, como todos aqui que se encontram ouvindo, assistindo esse vídeo, todos nós estamos procurando, na realidade, entender. Nós queremos saber doutrina espírita, decorar livros. Nós queremos entender o que está acontecendo nessa doutrina do Espírito que sou eu. Ou seja, eu preciso de elaborar uma doutrina que possa, operacionalizada, favorecer o meu engrandecimento como indivíduo, como pessoa. Observem, desculpe, Fábio, a gente aprende com Allan Kardec que a doutrina é dos espíritos. Aí a nossa tendência é ficar assim, então foi os espíritos que codificaram a doutrina espírita. A doutrina não é dos homens, o que, graças a Deus, já é um grande ganho, porque aonde tem homem tem contradição. É natural, porque somos crianças espirituais. Somos frágeis, somos contraditórios, somos incipientes. A gente está no céu, daqui a pouco a gente está no inferno. Pedro, o que dizem os homens ser o filho do homem? É uma pergunta que Jesus fez para Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. O Bar do pai, Jonas, filho de Jonas. Simbolicamente, Jesus está dizendo, não é a filiação carnal, é a filiação espiritual. Quando Pedro fala que ele é o Messias, é o Filho do homem, é o Cristo resplandecendo dentro de Pedro, confirmando por intuição ver plena a verdade que estava se manifestando dentro dele. Depois desse fenômeno, Jesus começa a falar para os discípulos do testemunho, que ele teria que passar pela crucificação. O próprio Simão Pedro entrou e disse, no diálogo inesquecível: não, Senhor, darei minha vida para te proteger. Visão humana, imediatista, gananciosa, porque ele não queria perder o bem que era o mestre, estar junto deles. Jesus diz para ele o quê? Vamos lembrar? Eu estou buscando aqui na memória por inspiração dos benfeitores.
que não estava no script, pelo menos o meu. Para trás de mim, Satanás, como está na Vulgata. Para trás de mim, Satanás. Simbolicamente, Satanás, o diabo, é o opositor. Lúcifer, que carrega a luz, mas não tem a em si mesmo. O opositor é a treva, que busca impedir a manifestação da luz. Mas a luz é mais soberana, é mais potente, é divina. A luz penetra na treva. Mas a treva fica incomodada quando a verdade bate. Somos nós mesmos, esse movimento está todo dentro da gente. Agora a gente está buscando a luz. Mas daqui a pouco essa luz começa a incomodar, porque ela vai falar para você que você tem que mudar. Ela está falando para você que amanhã é um outro dia. Ela vai estar dizendo dos desafios, dos testemunhos. Amanhã é o dia do Calvário. Ah, não quero não. Amanhã é feriado. Amanhã eu quero sombra e água fresca. A gente faz luz, busca luz, mas não retemos a luz. Nós não temos fôlego ainda para uma luz extremamente qualificada. Então isso é o que caracteriza o opositor. O opositor somos nós mesmos. Por isso é que nós temos dentro de nós o positivo e o opositivo. Nós temos dentro de nós o ativo e o passivo. O semeador e o que coleta. Não é? Nós temos dentro de nós a noite e o dia. Nós temos dentro de nós o macho e a fêmea. Nós temos dentro de nós o homem e a mulher. Homem e mulher tem um simbolismo. Macho e fêmea tem outro simbolismo. E eu não vou fazer esse estudo agora, porque senão a gente não atinge o objetivo da noite. Ok? Então ele fala do médico. Saulo se sente com autoridade e vai dizer: nobre procônsul, temos conosco de fato o poder de um grande médico. Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Olha a dinâmica. Quando os enfermos estão dispostos a compreendê-lo e segui-lo. E é importante que nós lembremos que a cura que Paulo se refere é a cura espiritual. Muitos dizem assim: eu fui lá, mas não deu certo. Porque não entendeu. Então o companheiro que disse: eu tenho recebido muito mais coisas boas do que coisas ruins, isso é uma manifestação de humildade, de reconhecimento. O indivíduo chega na casa espírita, como eu já acompanhei muitos casos, do irmão não obter a cura física e dizer assim: mas aqui eu obtive paz. Outros, aqui eu consegui me sentir útil, esperançoso. Eu consegui alcançar algum nível de felicidade. Eu estou me curando espiritualmente. Nós tivemos muitos casos que nós acompanhamos. E poderíamos aqui listá-los, mas o tempo não permite. E nós não viemos aqui para falar de nós mesmos. Nós estamos aqui para falar dos cristãos verdadeiros. Porque quem fala de si, ele já está dando um atestado de desautorização espiritual. E nós temos visto no nosso meio cristão, inclusive espírita, de companheiros que já estão se julgando missionários. Diante das câmeras estão deslumbrados. E eles mesmos favorecem para que haja bajulação,
vendendo imagens falaciosas. O que efetivamente tem isto a ver com o que Paulo de Tarso está falando? Podemos curar quando os enfermos estejam dispostos a compreendê-lo e segui-lo. Compreender é um desafio. Segui-lo é testemunho. Por isso muitos são os convidados, poucos são escolhidos. Por isso que a senha é perseverar até o fim. Por isso, toda tarefa espírita que a gente participa ao longo desse tempo, a maioria que veio não ficou. Como dizia Honório Onofre de Abreu nos nossos estudos, lá no Grupo Emmanuel, aqui na minha querida Belo Horizonte, quando estudávamos juntos o livro Gênesis de Moisés, quando tivemos durante 3 anos a oportunidade de estudarmos o livro Apocalipse de João, Honório falava de evangelho com ciência, com consciência. Honório falava de evangelho com Kardec, com Emmanuel, com André Luiz, purinho, uma conexão extraordinária. Honório Abreu sempre repetia que a equação do resultado do evangelho é qualificada em 10%. E eu ficava assim, 10%? Por que, Honório? Ele falou assim, é muito simples. A gente lê e não vê. Eu, como assim, me dei a prova? Ele falou assim, uma certa feita, Carlos Alberto, lembra daquela passagem que Jesus curou 10 leprosos? Sim. Ele me perguntou, quantos voltaram para agradecer? Ou seja, quantos compreenderam? Apenas um que voltou. E mesmo este, Jesus alertou dizendo, vai, não entre na cidade, vá para a sua casa e mantenha-te em oração e agradecimento a Deus. Porque se o 10%, se aquele recurso que já está resplandecendo dentro de nós, a gente não cuidar dele, velar por ele, blindá-lo e ele voltar para a cidade das influências, das experiências transatas, até os 10% se desgovernam novamente. O Arnaldo está dizendo, Jesus chorou por aqueles a quem não voltaram por agradecer. Somente um retornou. Amigo, com todo carinho, eu gostaria de trazer um ponto para a gente pensar. Jesus, no Evangelho, chorou 2 vezes. Ele chorou quando teve a notícia de Lázaro. Ele chorou quando ficou sabendo da decapitação de João Batista. Jesus, a verdade, chora não pelos que sofrem, porque aqueles que estão sofrendo, como os gentios, o amor não tem tempo para chorar, a não ser de alegria por estar dividindo as lágrimas. O amor trabalha, resplandece. O amor só chora por aqueles que conhecem e continuam persistindo na contradição.
conhecem, mas não vivem. Se vocês quiserem anotar como meta de estudo, eu gostaria de relembrar o livro Contos desta e de Outra Vida, é do Hilário Silva, através do Chico. Posso estar equivocado no título do livro. Tem a história do desdobramento espiritual de Eurípides Barçanufo, que é arrebatado aos céus. E resumindo a narrativa do Hilário, ele se vê diante de Jesus, e Jesus chorava no horto. Então ele foi indagando mentalmente a Eurípides: por que choras, Senhor? Choras pelos sofredores, chora pela desgraça. E aí ele foi listando. Jesus não confirmava, até que ele perguntou: então por que choras, Senhor? Jesus disse para Eurípides Barçanufo: choro por aqueles que conhecem a minha palavra, que divulgam o meu evangelho, mas não se preocupam em vivê-lo. Se esfalfam na ilusão, enceguecidos pela ganância, que é fruto da prepotência, da arrogância, de manipular as coisas espirituais para enganar os que sofrem de verdade. Porque um dos piores equívocos do ser humano é de apoderar-se de valores espirituais para enganar. E valores espirituais, nós podemos estratificá-los em vários departamentos. Da política, da liderança, todos os níveis existe apoderação, apropriação indébita de valores espirituais. Agora, a apropriação mais indébita, mais grave, é de iludir a fé, é de conspurcar a crença, é de matar a esperança pelo um comportamento sórdido, mentiroso. Vender imagem que sabe que não é verdade. E nós temos na sociedade muitos que estão fazendo isso descaradamente. Alguns falam assim pra gente, vou falar em nível pessoal: você não tem medo de colocar a cara a tapa? Eu falei assim: medo de quê? Medo da verdade, medo dos opressores. Não tem medo, não. Eu tenho fé em Deus, porque jamais nós vendemos qualquer ideia mentirosa de que somos santos, porque a doutrina espírita não é um território de santos, é uma escola de santificação na verdade, que se dá no tempo, no espaço, na misericórdia, na necessidade, no empreendimento de muitos milênios. E por sinal, o lado humano seu, ele precisa de ser compreendido e respeitado. Os seus limites não podem significar um movimento conflituoso para você. Nós temos que saber utilizar o nosso potencial fazendo o que você dá conta. Então nós temos muitos dramas emocionais e morais para resolver. Muitos limites, muitas inabilidades. Agora, uma coisa é a gente entender isso e assumir o que você é. Não seja, ou não lute, não tente ser o que você não é, ou que o outro
espera de você. Não faça isso porque você vai sofrer e vai se decepcionar muito no caminho. Inclusive, você pode se decepcionar com esta ilusão e amanhã você se tornar um adversário ferrenho de você mesmo. Não faça isso. Seja você, mas seja autêntico, respeitoso. E busque na amizade com o Cristo sintonia com Deus e uma base que possa te orientar seguramente, mananciais que no momento que tu se enfraquecer, você encontre recursos para prosseguir. Não esqueça da sintonia espiritual. Por isso a leitura é fundamental. O evangelho na sua casa é primordial. A vivência evangélica com os familiares é fenomenal, no seu sentido de alegria, de favorecer as pessoas para que elas possam continuar a caminhada delas aonde elas acreditam ser o melhor. A Cleusa está dizendo, não foi em vão que Ismael, o grande missionário, hasteou nas plagas brasileiras a sua bandeira com um lema sagrado: Deus, Cristo e caridade. Que território maravilhoso que Ismael recebeu para trabalhar, não foi? A terra do coração dos brasileiros. Olha que maravilha. Isso dá um estudo. Então, Saulo vai dizer para ele, depois que o enfermo pergunta quem era esse médico: chama-se Cristo Jesus. Sua fórmula é sagrada e destina-se a medicar, antes de tudo, a causa de todos os males. Jesus vai medicar a causa. Como sabemos, todos os corpos da terra terão de morrer. Assim, por força das leis naturais inelutáveis, jamais teremos nesse mundo absoluta saúde física. Nosso organismo sofre a ação de todos os processos ambientes. O calor incomoda, o frio nos faz tremer, a alimentação nos modifica, os atos da vida determinam a mudança dos hábitos. Mas o Salvador nos ensina a procurar uma saúde mais real e preciosa, que é a do Espírito. Possuindo-a, teremos transformado as causas de preocupação de nossa vida e habilitamo-nos a gozar a relativa saúde física que o mundo pode oferecer nas suas expressões transitórias. A parte Bar Jesus, irônico e sorridente, escutava o introito, enquanto Sérgio Paulo acompanhava a palavra do ex-rabino, atento e comovido. Olha a diferença. Postura. De um lado, ironia. Querido amigo, a ironia é uma das maiores barreiras para a luz. A ironia, ela mata, ela dilacera. A gente conhece, convive com um coração que sempre quando podemos, tentamos lançar uma semente para que a pessoa possa gradativamente ir pegando.
E é um desafio, porque de cada 100 que lançamos, 99 são rechaçadas pela ironia, pela prepotência. E o exercício para a misericórdia nesse ponto é um grande desafio. Porque Jesus enfrentou a ironia e ele se manteve incólume, soberano, justo, altivo, bondoso. É o que nós vamos enfrentar pela frente quando você resolver de verdade a viver o Evangelho. Ironia. Por outro lado, a bondade. O indivíduo está sedento. Ele estava todo aberto pela doença. Não tinha em Roma, o império não oferecia uma ciência que medicasse e que resolvesse. Ele teve que se curvar. Aí a gente vê o anjo bendito da dor. O ex-rabino continuou. Até que Sérgio Paulo disse assim: como encontrar esse médico? Ele é a bondade perfeita. E sua ação consoladora está em toda parte. Antes mesmo que o compreendamos, cerca-nos com a expressão do seu amor infinito. Olha que beleza. Aí veio o companheiro redarguindo. Bar Jesus. Julgávamos que estivesseis aparelhados de alguma ciência nova. Não quero acreditar no que ouço. Acaso me supondes um ignorante relativamente ao falso profeta de Nazaré? Ousais franquear o palácio de um governador em nome de um miserável carpinteiro? Saulo mediu toda a extensão daquelas ironias, respondendo sem intimidar. Respondendo sem intimidar. Porque muitos respondem intimidando. Amigo, quando eu afivelava a máscara farisaica, também assim pensava. Mas agora conheço a gloriosa luz do Mestre, o Filho de Deus vivo. Emmanuel diz para nós, olha que interessante, que as palavras foram ditas num tom de tanta convicção que o charlatão israelita ficou lívido. Até Barnabé se empalideceu. O nobre patrício observava o ardoroso pregador com visível interesse. Depois da angustiosa expectativa, Sérgio Paulo voltou a dizer: não tenho o direito de duvidar de ninguém, enquanto as provas concludentes não me levem a fazê-lo. Chegamos no momento. Todos ficaram atônitos. Sérgio Paulo fala sobre provas. Ele continuou: falais desse Cristo Jesus, enchendo-me de assombro. Alegais que a sua bondade nos assiste antes mesmo de o conhecermos. Como obter uma prova concreta de vossa afirmativa? Se não entendo o Messias de que sois mensageiros, como saber se a sua
assistência me influenciou algum dia? Pronto. Era tudo que a espiritualidade precisava. Saulo lembrou repentinamente das palestras de Simão Pedro. E amorosamente disse: procônsul, ouvi-me para revelar-vos o melhor, a fim de lembrar-vos a misericórdia de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Chamarei vossa atenção para um acontecimento importante. Enquanto Barnabé manifestava profunda surpresa em face da desassombrada atitude do companheiro, o político aguçava a curiosidade. Olha o que Saulo diz para ele. Não é a primeira vez que experimentais uma grave enfermidade. Há quase 10 anos, ao tentardes os primeiros passos na via pública, embarcastes no porto de Cefalônia, em demanda desta ilha. Viajáveis para Sítium, mas antes que o navio aportasse em Corinto, fostes acometido de febre terrível, o corpo aberto em feridas venenosas. Brancura de cera estampava-se no semblante do chefe. Colocando a mão no peito como a conter as pulsações aceleradas do coração, ergueu-se extremamente perturbado. Como sabeis tudo isso? Não é só, disse Saulo, sereno. Esperai o resto. Vários dias permanecestes entre a vida e a morte. Debalde os médicos de bordo comentaram vossa enfermidade. Vossos amigos fugiram. Quando ficastes de todo abandonado, não obstante o prestígio político do vosso cargo, o Messias de Nazareno vos mandou alguém, no silêncio de sua misericórdia divina. O procônsul, com o despertar das velhas reminiscências, sentia-se profundamente comovido. Quem teria sido o mensageiro do Salvador? Prosseguia Saulo enquanto Barnabé o contemplava com inaudito assombro. Um de vossos íntimos? Um amigo eminente? Um dos colegas que presenciavam vossas dores? Não. Apenas um escravo humilde. Um serviçal anônimo dos remos homicidas. Gesiel velou por vós dia e noite. E o que a ciência do mundo não conseguiu fazer, fê-lo o coração empossado pelo amor do Cristo. Compreendeis agora? Vosso amigo Barjesus fala de um carpinteiro sem nome, de um Messias que preferiu a condição da humildade suprema para nos trazer as torrentes preciosas de suas graças. Sim, Jesus também, como aquele escravo que vos restabeleceu a saúde perdida, fez-se servo do homem para conduzi-lo a uma vida melhor. Quando todos nos abandonam, Ele está convosco. Quando os amigos fogem, sua bondade mais se aproxima.
para forrarmos-nos das misérias, ou melhor, para forrarmos-nos das míseras contingências desta vida mortal. É preciso crer nele e segui-lo sem descanso. Ante as lágrimas convulsivas do procônsul, Barnabé aturdido considerava: onde fora o carpinteiro colher tão profundas revelações? Aonde o companheiro foi colher essas revelações? A seu ver, naquele instante, Saulo de Tarso estaria iluminado pelo dom maravilhoso das profecias. Senhores, tudo isto é verdade pura. Trouxestes-me a santa notícia de um Salvador, exclamou Sérgio Paulo. Naquele momento, o médico viu a sua situação abalada. A bolsa farta iria se esvaziar. Obsedado, a treva vendo a luz irradiar, manifestou através de Bargesos, dizendo: mentira, são mentirosos, tudo isso é obra de Satanás. Estes homens são portadores de sortilégios infames do caminho. Abaixo a exploração vil. A boca lhe espumava, os olhos rebrilhavam de cólera. Saulo mantinha-se calmo, impassível, quase sorridente. Depois, timbrando forte: acalmai-vos, amigo. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Acusai-nos de mentirosos, mas nossas palavras não se desviaram uma linha da realidade dos acontecimentos. Alegais que o nosso esforço procede de Satanás. No entanto, onde já se viu maior incoerência? Onde encontraríamos um adversário trabalhando contra si mesmo? Afirmais que somos portadores de sortilégios. Se o amor constitui esse talismã, nós o trazemos no coração, ansiosos por comunicar a todos os seres sua benéfica influência. Finalmente, lançais a nós outros a pecha de exploradores salazes, quando aqui viemos chamados por alguém que nos honrou com sinceridade e confiança, e de modo algum poderíamos oferecer as graças do Salvador a título mercatório. Ele cobrava. Saulo e Barnabé não cobravam nada. Saulo e Barnabé não cobravam para ir fazer palestra. Saulo e Barnabé não ganhavam dinheiro com livro. Saulo e Barnabé não buscavam aplauso, não faziam mercado com a imagem do Senhor, não procuravam bajuladores. Eles estavam ali discretamente em nome da verdade. E depois que a verdade é exposta,
a personalidade tem que apagar. Ele ainda desequilibrado, até que, em atitude mais enérgica, o apóstolo sentenciou: tudo fiz por convencer-vos sem demonstrações mais diretas, de maneira a não ferir a parte respeitável de vossas convicções. Todavia, estais cego, e nessa condição que podereis enxergar a luz. Como vós, também já vivi em trevas, e no instante do meu encontro pessoal com o Messias, foi necessário que as trevas se adensassem em meu espírito, a fim de que a luz ressurgisse mais brilhante. Tereis igualmente esse benefício: a visão do corpo fechar-se-vos-á, para que possais divisar a verdade em espírito. Nesse comenos, Bar-Jesus deu um grito: estou cego. A autoridade espiritual de Saulo alterou-lhe a visão, a percepção espiritual, para que ele pudesse sentir na pele a cegueira que nós optamos em tê-la, patrocinada pela ilusão. Queridos amigos, o nosso tempo está findando. Eu gostaria de convidá-los para estar conosco na próxima quinta-feira, para a continuação desse estudo, o nascimento de Paulo. Que possamos, nesse momento, com o coração agradecido por tantas bênçãos derramadas sobre nós, que nos reunimos nessa noite, às vésperas do dia que se comemora a crucificação de Jesus, para que pudéssemos banquetear na Santa Ceia promissora dos tempos da regeneração dos nossos corações. Que estas reflexões possam calar fundo nas nossas almas e se transformarem em espelhos a refletir a verdade divina. Hoje, no dia 2 de abril, que também nós comemoramos o nascimento de Francisco Cândido Xavier, que se deu nas terras simples da Cachoeira das Moças, depois Pedro Leopoldo, nascido de uma lavadeira, pessoa do povo, Maria João de Deus, naquela ambiência que favorecia a vivência do cristianismo no século XX, diante de tantas preciosidades que estão sendo ofertadas pelo mundo maior, que possamos escrever
registrar no livro da nossa vida a data de hoje. Quem sabe como um marco para a renovação e para o nascimento do nosso Paulo, do Filho do homem, e que esse Filho esteja sempre conectado com os testemunhos do Cristo, os testemunhos da nossa fé, que efetivamente vão definir, vão apontar a posição espiritual que nós vamos ocupando diante da vitória sobre os mesmos. Que vocês todos, como nós, possamos, nestes agradecimentos finais, suplicar ainda a Maria Santíssima, que continue nos inspirando para que nos tornemos cristãos. Cristãos a representar Jesus. E nesta prece que se torna um louvor, um agradecimento, nós nos despedimos dizendo: Ave, ave, ave Cristo. Até a próxima oportunidade com mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Que assim seja. Um beijo no coração de todos.